Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Arthur e a professora Hilva me propôs um monólogo sobre ageísmo, idadismo ou preconceito contra certas faixas etárias. E eu queria começar falando sobre uma notícia que eu vi recentemente, nem achei que teria a ver, mas tem tudo a ver, sobre o uso de inteligência artificial no processo seletivo eletrônico para cargos de diversas empresas em que os departamentos de recursos humanos, ao fazerem a pesquisa, perceberam que os softwares faziam uma seleção negativa, desclassificavam candidatos com base apenas no perfil do candidato, no perfil de gênero, no perfil familiar, no perfil étnico e também devido à idade do paciente. E aí a gente pode pegar um flashback, a partir desse fato, para a origem do ageísmo em que a participação social no capitalismo está muito correlata à produtividade, e principalmente produtividade econômica. A gente sabe que, é, tecnicamente, né, de forma estereotipada, a população mais idosa ela é vista como uma população não produtiva economicamente e por causa disso ela é posta à margem da sociedade. Já falava Durkheim, a sociedade é um amontoado de engrenagens. Essas engrenagens são os indivíduos, individualmente eles devem funcionar bem para que a sociedade funcione bem, e estes estão regidos por instituições sociais, e uma dessas instituições sociais é o trabalho. Então, como o idoso não trabalha, ele deve ser posto à margem da sociedade. Então, isso reproduz diversos preconceitos e diversos estereótipos. Uma das coisas também que é bastante interessante falar é a institucionalização dos idosos. Como a gente sabe, o corpo humano passa por processos de transformação psicofisiológica no envelhecimento. São alterações eh, que formam um novo ramo, até pouco não conhecido ou não muito trabalhado na medicina, da geriatria e da gerontologia, e essas alterações são vistas como doença. E por causa disso, muitos desses idosos, devido a essas alterações, acabam perdendo a sua independência, né? E acabam sendo institucionalizados em casas de cuidado, enfim, são abandonados, né? É o problema do abandono. É, e se torna muito mais interessante, eu também estava lendo outras notícias, quando o preconceito gerado pelo ageísmo cruza com outros preconceitos, né? Quando há uma certa interseccionalidade. Eu estava vendo um relato de um idoso de 79 anos que se assumiu para a família como homossexual, como gay, e a família abandonou ele, nunca mais procurou, e ele estava trancafiado em casa há diversas semanas, porque ele tinha dificuldade de se locomover, também tinha dificuldade de enxergar, e os vizinhos começaram a perceber a absência dele no condomínio e até foram procurar ele e acharam ele em um estado de saúde deplorável, sem se alimentar, desnutrido, enfim. Então a gente pode ver que o ageísmo também cruza outros preconceitos, formando assim um preconceito duplo, uma interseccionalidade. É, é interessante também a gente falar sobre a medicina no trato com o idoso. Quando eu estudava em outra instituição de ensino superior, é, é, quando a gente estava em um rodízio de pneumologia e de cardiologia, acontecia bastante isso, em que a gente pegava assim bastantes doenças crônicas, em que a prevalência acaba se tornando maior nessa faixa etária, né? A gente sabe que o Brasil ele perpassou e perpassa por uma transformação da pirâmide etária, ela se afunila cada vez mais, a gente passa por uma transição demográfica estrondosa devido justamente à melhoria dos cuidados em saúde e da expectativa de vida, né? E aí eu me lembro que quando o paciente aparecia na ficha do paciente a idade do paciente, obviamente a gente fazia uma lista de preferência, dada a idade do paciente,
E eu lembro que alguns alunos falavam, até mesmo se recusavam. A gente fazia um rodízio para atender os pacientes, alguns alunos se recusavam a atender os próximos pacientes porque diziam que era uma batata quente, ia ser um problema difícil de resolver, ia chegar aquele paciente idoso que de forma estereotípica, né? Hipermedicado, né? Está sempre em polifarmácia, tem uma doença crônica não controlada, é um paciente, e assim, basicamente subjugava a vida daquele paciente devido à idade, já fazia um pré-julgamento do paciente a partir da idade e já praticamente matava o paciente, já colocava ele é, é, como refratário a qualquer medida terapêutica que pudesse ser implementada ali por eles. É, engraçado que na época eu não me toquei que isso era ageísmo, né? A gente começa a perceber essas coisas depois. E é por isso que também nós deixamos de desenvolver as diversidades nesse grupo etário. A gente tem esse estereótipo muito forte do idoso que perdeu a sua independência, que tem um déficit auditivo, um déficit psicológico, um déficit visual, enfim, alguma deficiência, que não é realmente uma deficiência, é um estado natural, uma transformação fisiológica natural do corpo. É, é, só que há uma grande diversidade dentro desse grupo etário, né? E a gente acaba deixando de trabalhar outras vertentes em um grupo que pode sim ser socialmente ativo, sexualmente ativo, pode ser também economicamente ativo, mas faltam oportunidades de integrar, de incluir, né? Falando mais corretamente, incluir esse grupo etário em, em programas, né? Vamos falar assim, medidas que favoreçam essa participação social. Também a sociedade é muito refratária a essa faixa etária, né? Como eu já falei, as empresas eh, não contratam, né? Então acaba que o mercado de trabalho se torna fechado a essa mão de obra que tem muita capacidade de trabalhar ainda, se quiserem, né? Muitos querem, e eles acabam realmente ficando à margem da sociedade devido a isso, porque lhes é negada a participação social. Na minha outra instituição de ensino superior, também me deixava, isso sim me revoltava, a geriatria era uma matéria optativa, né? Ainda é uma matéria optativa em diversas instituições de ensino superior, o cuidado com o idoso e até mesmo a fisiologia, que é um assunto básico, a fisiologia do idoso. A gente estuda a fisiologia da criança, do adolescente, mas a gente não estuda a fisiologia do idoso nos nossos componentes curriculares, e isso precisa ser implementado. Bom, além disso, na lida com o paciente idoso, é preciso ter muito cuidado, é preciso ter paciência, é preciso entender essas diferenças, e essas diferenças também perpassam sobre um medo. Eu lembro que o professor Jaci Carlos, é, é, eu tô muito com as aulas dele na mente, porque eu estou tendo várias ultimamente, eu estou pagando várias matérias com o professor Jaci Carlos, e ele comenta bastante como nós temos medo do envelhecimento e da morte de algo é, pelo qual nós vamos passar, ou é bom que a gente passe por esse período. Quem não quer viver mais? Mas é necessário viver com qualidade. E para isso é necessário participar socialmente, para que nós não fiquemos à margem da sociedade. Por isso nós devemos integrar, começando na saúde, mas também devemos estender isso para uma participação social que não esteja pautada em produtividade, que esteja pautada em individualidade, em diversidade e em competência cultural para entender essa diversidade, né? Bom, era isso que eu queria falar, mais ou menos, para encerrar essa prosa um pouco monótona, mas é isso. Agradeço pela atenção.